vou fazer uma pequena revisão que a gente faz com os jovens e fazendo essa revisão, vamos aprender que no discipulado existem 3 pontos e esses 3 pontos aplicados juntos me ajudam a estar mais próximo de Cristo. Onde? Possivelmente a gente já ouviu aquela frase: pô, eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Você é feito à imagem e semelhança de Deus, né, Floriano? Ou você, Isaac, é feito à imagem e semelhança de Deus? Eliton, você é feito à imagem e semelhança de Deus, né? Talvez isso seja feito para maciar nosso ego. Porque muitas vezes isso não é verdade. Quem foi feito à imagem e semelhança de Deus foi Adão. Adão, depois da sua queda, ele perdeu todas essas características que ele tinha de Deus. E passou a ser uma pessoa pecaminosa. Passou a ser uma pessoa que só comete iniquidade. A sua essência era errar. E como é que todo mundo, depois de Adão, conseguiria estar mais próximo de Cristo? Conseguiria estar mais próximo de Deus? Porque Deus ele é bom, Deus ele é amor, Deus ele é vida, ele é poder, ele é paz e é justiça. Se eu não seguir os caminhos dele, se eu não seguir aquilo que Deus me manda seguir, obviamente, por sua justiça, eu serei punido. Ele é um juiz justo. Mas não há pessoa que, se pedir perdão, não possa ser perdoada por Deus. Então, como é que eu comece esse processo para que eu seja perdoado e eu comece a ter essas características de Deus e eu comece a ter essa semelhança com Deus? Como é que eu faço isso? Porque depois de Adão, eu já nasci sem isso. Eu tenho que jogar o jogo e nesse jogo eu tenho que ir desbloqueando cada característica de Deus para que eu consiga me assemelhar cada vez mais com ele e adquirir esse papel, ser cada vez mais santo, praticar a santidade. Nós achamos que uma das soluções ao discipulado é eu estudar e aprender a estar cada vez mais próximo de Cristo e ajudar alguém a estar mais próximo de Cristo. Esse é o discipulado, que a gente vê em Lucas no capítulo 14. Não vamos ficar nesse texto hoje, mas é o texto básico que nós temos usado para a gente entender sobre esse tema. E uma brincadeira que a gente faz aqui, que esse tema também vai ser o nosso tema do Encontro de Jovens, aqui na Igreja de Sinira. Então quem estiver aqui na Igreja de Sinira não vai ver nada de novo, assim esperamos. Porque nós vamos tratar esse tema várias vezes com os irmãos, principalmente com os jovens, para que o tema do discipulado seja feito por qualquer um e qualquer um consiga vir aqui explicar o que é o discipulado. Então nós vamos ler Lucas 14 e a nossa base é do versículo 25 até o 35. Essa é a nossa base de hoje. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher e tem filhos, irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por mais essa noite que o Senhor nos permitiu estar aqui na sua casa, para que assim pudéssemos louvar ao Senhor, edificar ao Senhor e glorificar o seu nome, Pai. Nos guie nesse momento e faça com que as palavras que serão ditas aqui sejam vindas do Senhor. E assim, a cada dia, venhamos a conseguir estar mais próximos de Ti e ser mais semelhantes com o Senhor. Que o seu sacrifício que foi trazido para esse mundo, nós venhamos a honrá-lo e edificá-lo e fazer com que a cada dia venhamos a nos arrepender de tudo aquilo que estamos fazendo, Pai. É nisso que agradecemos e pedimos para que o Senhor esteja conosco ou aqueles que não estiveram presentes aqui hoje. Esteja com os enfermos, com os que estão hospitalizados também, Pai. Esteja com cada um deles e que a cada dia venhamos a orar uns pelos outros a cada vez mais, Pai. É nisso que agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O que nós temos aqui?
Jesus deu uma listagem pra gente do que se a gente fizer, nós não poderemos ser discípulos dele. Isso pode se resumir em 3 pontos. 1. Se não dedicarmos um certo tipo de amor, se não dedicarmos um certo tipo de humilhação, e se não dedicarmos um certo tipo de desapego, nós não conseguimos nos tornar discípulos de Cristo. Eu lembro que 2 semanas atrás eu falei sobre a questão do desapego. Trouxe a figura de Josué, onde ele, em um embate, antes de entrar em Jericó, chegou para todo mundo, chegou para um chefe do exército do Senhor e falou: "E aí, você é meu amigo ou você é meu inimigo? Quem é você aqui?" Depois de entender quem era o chefe do exército, Josué se prostrou, se desapegou daquilo que ele tinha e passou a adorar o chefe do exército e falou assim: "Pô, a pergunta que eu tenho que fazer não é se eu sou amigo ou inimigo, quer dizer, se esse chefe do exército é meu amigo ou se ele é meu inimigo, mas sim se eu estou com ele ou se eu estou lutando pelas minhas próprias causas." Já ouvimos aquela música, tudo a Cristo a ti entrego, tudo entregarei, tudo entregarei. E o que significa esse tudo entregar? É o desapego que Josué teve que enfrentar aqui, e é o que Jesus fala em Lucas capítulo 14. O que eu tenho que entregar? Eu tenho que entregar quem eu sou. E o que eu tenho? Nada de bom. Nada de bom. Eu sou uma pessoa pecaminosa, sou uma pessoa que não tem nada de bom para oferecer a nenhum de vocês aqui. Então eu tenho que entregar tudo isso a Deus para que eu seja transformado. Então esse tudo entregarei dessa música é eu entregar tudo que eu tenho de ruim, falar: "Senhor, desejo ser transformado, desejo estar mais perto de você e ter características semelhantes à do Senhor. Preciso começar." Josué entendeu isso. Esse foi o desapego. Ele se prostrar, se ajoelhar diante do chefe do exército e assim se desapegar de todas as suas características, se desapegar do seu próprio ego, que era inflado igual ao nosso, se desapegar de todas as coisas que ele falava: "Não, eu faço isso daqui, ó, eu me orgulho." Esse era o desapego. E hoje nós vamos falar sobre humilhação. Porque em Lucas, aqui no capítulo 14, a partir do versículo 27, é o que nós vamos trabalhar aqui, trazendo para o texto a figura de Josias, ele fala: "E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo." Bom, Jesus solta uma frase aqui. Detalhe, ele ainda não havia sido colocado numa cruz. Ele ainda não havia morrido para pagar pelos nossos pecados. Então o significado da cruz que tem para nós hoje é totalmente diferente daqueles que estavam ouvindo Jesus naquele período. O que era a cruz no Império Romano? Pensa que eu cometi o maior crime existente nessa face da Terra. Sei lá, eu assassinei alguém, assassinei um militar, atentei contra a vida do imperador. Eu sou a pessoa que comete os piores crimes aqui nesse mundo. Para que as pessoas que estão ao meu redor soubessem que eu era esse ser desprezível, esse lixo aí, e eles declaravam: "Você é um inútil. Você precisa se declarar inútil." E como você faz isso? Você caminha com a cruz nas costas. Você carrega a sua cruz. Então, para que todos saibam que você é desprezível, você tem que mostrar para todo mundo isso, então carrega a sua cruz. E Jesus fala isso. "E qualquer um que não levar a sua cruz", ou seja, não se humilhar. Qualquer um que não se humilhar para todos que estão aqui, esse não pode ser meu discípulo. E qual é essa humilhação? O que seria essa humilhação? O desapego eu sei que é eu me livrar do meu próprio ego, é eu livrar dos meus próprios conceitos e eu entender que eu tenho que viver para Cristo. Não buscando a minha glória, não buscando a minha honra e não buscando apenas ser abençoado, mas viver para aquilo que Deus tem para mim, que é a sua vontade que está na Bíblia. Vamos falar de humilhação, então. Agora sim, vamos ficar em um texto só. 2 Reis, capítulo 22. Aí vamos nos atentar só nesse texto. Segunda Reis 22. Reis era um livro que, sim, trata sobre o reinado que existiu em Israel, posteriormente dividido em 2 reinos, o reino do norte de Judá. E no capítulo 22, nós falaremos sobre um rei chamado Josias. Um rei que começou todo o seu reinado aos 8 anos de idade. Muito novo. Segunda Reis 22 vai falar sobre isso. E nesse episódio, Josias estava buscando reparar um templo que havia sido destruído.
Ele precisou de várias ajudas para conseguir reparar aquilo que havia sido destruído e conseguir reformar esse templo. E vamos ler o versículo 8, que vai contar uma história bem peculiar do que aconteceu nessa reforma. Então disse o sumo sacerdote, Ilquias, ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão, Safã, veio ao rei e referiu ao rei a resposta, e disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos, e o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Temos uma história pesada. Todo o reinado de Judá estava correndo um perigo enorme de ser tomado por uma nação vizinha. E nós sabemos depois, na história, foi tomado realmente pelos babilônios. Mas Josias não tinha conhecimento do que ia acontecer. E ao reparar o templo, acharam um texto, acharam a palavra de Deus naquele templo, e Josias falou: Ok, leia, quero ver o que diz esse texto. Talvez seja algo interessante. E nessa palavra estava prevendo que se o povo não obedecesse a Deus, se o povo não seguisse os caminhos do Senhor, Deus, que é justo, iria punir esse povo. Porque o povo era extremamente pecador. O povo estava vivendo por suas próprias vontades, sempre. Não haviam se desapegado. Não haviam se desapegado daquilo que eles eram para viver a vontade de Deus. E com isso, o que aconteceu? Ruínas atrás de ruínas iriam tomando Judá. Josias leu sobre isso e falou: estamos lascados. O que eu faço agora? Ele se humilhou, ele rasgou suas vestes. Um rei rasgando suas vestes. Olha só. Ele começou a se humilhar e entendeu que aquilo que eu estou fazendo não é nada útil. Não entrego nada de útil. Eu, como rei, não estou entregando nada de útil para a sociedade. Não estou abençoando ninguém. Não estou fazendo com que as pessoas que estão ao meu redor fiquem mais próximas de Deus. Preciso de ajuda. O que Josias faz? Consulta uma profetisa. Como é que é a nossa humilhação no nosso dia a dia? Temos nos humilhado a ponto de olhar para quem eu sou e falar: não conheço nada de Deus, não sei quem Ele é, não vivo com Ele, não estou andando com Ele, e se eu continuar assim, Deus, com sua justiça, não me abençoará. Estou me humilhando a ponto de auxiliar todos que estão ao meu redor a estar mais próximos de Deus, a conhecer quem é Deus, e assim entender que Deus e o homem são seres totalmente opostos. O homem com todos os seus pecados e Deus com toda a sua perfeição. Onde o homem a cada dia vai tentar buscar ter características semelhantes com Deus. E se um dia eu tiver alguma dessas características, não é mérito meu, mas sim Deus, que esteve comigo e me abençoou a cada dia. Tenho me humilhado a ponto de fazer isso. Fiz igual Josias fez, de, ao ouvir a palavra de Deus e entender a sua palavra, se humilhar e se prostrar diante de todos e pedir perdão por aquilo que ele estava fazendo. Essa é a humilhação que nós temos que aprender, junto com o desapego que Josué teve. A humilhação é a parte 2 da nossa vida. Eu entender que aquilo que eu faço não é útil. Eu entender que eu devo me desapegar de quem eu sou. E um terceiro ponto, que é o amor. Como é que eu desenvolvo esse amor? Esse certo tipo de amor? Vamos ficar só com a humilhação. Amém?